E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu acabei de sair lá do polo da minha faculdade, onde eu fui fazer uma prova de uma das matérias do meu curso, e eu decidi vir compartilhar com vocês um pouco da minha frustração. Para quem não sabe, eu estou concluindo já estou terminando o bacharelado em teologia, tá? E por que eu decidi fazer esse curso? Eu nasci num berço católico, a idade aí de 7 para 8 anos, acabei indo para o protestantismo, né? Protestantismo não, para o evangelicalismo, na verdade, né? E desde então, envolvido nessa questão religiosa, eu sempre procurei estudar muito a Bíblia, a teologia, e eu, há exatos 24 anos que eu estudo a Bíblia, que eu estudo teologia. Mas estudar sim, estudar a fundo, de devorar livros, investir horrores em livros, estudar mesmo durante 24 anos, lendo a Bíblia exaustivamente e consumindo conteúdo de teologia dos mais variados nichos e linhas teológicas. Por quê? Eu sempre tive aquele pensar comigo. Hoje você tem centenas de linhas teológicas, de formas de pensar, e a gente sabe que, de forma matemática, só existe uma opção dentre todas elas, né? Logicamente falando. Ou uma está certa e todo o restante está errado, ou todas estão erradas. Não tem, assim, duas formas de pensar diferentes e as duas estão certas, tá? Então a minha preocupação sempre foi, será que a minha visão é a certa? Então, para que eu possa saber, eu preciso ir estudar, ver diversos pontos de vista e aplicar uma estrutura lógica perante essas cosmovisões, para que eu possa então averiguar se aquilo que eu penso está certo ou se está errado, e se está errado eu devo mudar a minha forma de pensar, né? Esse foi sempre o meu contexto. Então, durante 24 anos da minha vida que eu estudo teologia. Tá? E eu nunca pensei em fazer uma graduação na área de teologia, por quê? Em toda a minha vida eu sempre tive oportunidades, por exemplo, de me assentar com pessoas graduadas em teologia, com mestrado em teologia, conversar com elas, debater com elas e muitas das vezes questionar elas sobre algum ponto de vista que ela tinha e ela simplesmente não ter como me responder, não saber me responder os questionamentos que eu tinha, né? Então isso sempre me deu uma base para poder saber que, embora eu não tivesse um diploma acadêmico, mas eu sabia muito mais de teologia do que muitos graduados, muitos mestrandos aí em teologia. Tá? Só que com o passar do tempo, a gente vai percebendo que o ser humano ele tem um problema na mente dele, que ele só dá crédito para a pessoa se a pessoa tiver um diploma. A pessoa pode não entender nada do assunto, mas se ela tiver um diploma, ela acaba se tornando um mestre naquilo, né? E por eu não ter uma graduação na área de teologia, as pessoas muitas das vezes tinham mais fé naquilo que o outro dizia, mesmo o outro estando errado, do que em mim por eu não ter uma graduação. Então eu falei assim, não, eu vou pegar e vou fazer então uma graduação na área de teologia. Já que o problema é diploma, então vamos ter um diploma, né? E é aí que está o problema, porque assim, toda a minha vida eu sempre tive a oportunidade de entrar num seminário teológico. Só que por que eu nunca quis entrar num seminário teológico? Quando você entra num seminário, ali você vai aprender teologia, mas teologia na visão, na cosmovisão daquele seminário. Então, se você for fazer um seminário batista, a teologia vai ser baseada na cosmovisão batista. Se você for fazer um seminário católico, você vai aprender tudo baseado na cosmovisão católica. Se você for fazer um seminário presbiteriano, a mesma coisa. Se você for fazer um seminário pentecostal na Assembleia de Deus, a mesma coisa. E a gente sabe, pessoal, que assim, é complicado, porque toda cosmovisão ela tem um ponto fraco. Ela tem uma falha. Por quê? Porque a teologia, não a Bíblia, mas a teologia, ela é feita por homens. E homens podem falhar. Tá? A teologia ela não é feita por Deus. A Bíblia foi inspiração divina. Mas a teologia, ela não é feita por Deus, ela é feita pelo homem.
Então, muitas das vezes, dentro da teologia, os homens cometem erros. Por isso que hoje nós vamos ter uma vertente, por exemplo, Testemunho de Jeová, a gente vai ter uma vertente adventista do sétimo dia, presbiteriana, batista, pentecostal, metodista. Cada uma pensa de uma forma diferente. Por quê? Porque a teologia é feita por homens. Tá? E homens erram, homens podem errar. Então, a minha preocupação sempre foi, eu não quero fazer um seminário teológico porque eu vou ficar preso àquela cosmovisão específica. Então, quando eu for fazer uma graduação, eu quero fazer uma graduação em uma universidade. Por quê? Porque a universidade, ela é neutra, ela vai ensinar teologia como uma ciência. E por incrível que pareça, depois eu acabei descobrindo que eu estava redondamente enganado. Porque o meio acadêmico, o meio de uma faculdade que deveria ser um meio, vamos se dizer assim, neutro, já que vai ensinar teologia, ensina teologia neutra, a teologia bíblica com fatos históricos e com fatos científicos. O problema é que, infelizmente, não é assim. Infelizmente, hoje, no meio acadêmico, já os professores do meio acadêmico, eles acabam ensinando teologia, mas sempre tentando doutrinar os seus alunos para a sua própria cosmovisão, como se a sua própria cosmovisão fosse a forma correta de se enxergar a Bíblia Sagrada. Tá? E isso daí me frustrou muito, sabe? Essa frustração minha vem do fato de eu estar em uma universidade querendo estudar teologia de uma forma que não seja nem católica nem protestante, né? Mas que seja uma teologia baseada em evidências e baseada em lógica, tá? Mas infelizmente parece que o curso da faculdade em que eu estou fazendo, ela é totalmente montada e ensinada por professores reformados, entre aspas, né? Quando eu digo reformado, eu quero dizer calvinista, né? Porque se a gente for estudar a história da igreja, a teologia reformada é toda aquela teologia que nasce no meio da reforma. Então, por exemplo, o metodismo é uma teologia reformada, porque ela nasce no contexto de reforma. A teologia luterana, embora seja diferente da calvinista, ela é uma teologia reformada, porque ela nasce em meio à reforma. Então, dentro da teologia reformada, da reforma ali, você tem diversas linhas de visão e diversas linhas de pensamento. Mas o que o calvinismo fez? Ele pegou a nomenclatura de teologia reformada e se apropriou desse termo para ela. Tá? Então, hoje, quando se fala em teologia reformada, nós estamos falando em teologia calvinista. Tá? Esquece teologia luterana, metodista, anglicana, esquece. Quando se fala em teologia reformada, os calvinistas se apropriaram para eles desse termo, tá? Então hoje quando se fala em teologia reformada, é teologia calvinista, tá? E aí depois até, para poder distinguir, inventaram uma nomenclatura diferente para se dizer assim, não, as teologias que nascem no meio da reforma é teologia da reforma. A teologia reformada é a teologia calvinista, né? E com isso, o meio calvinista, ele acabou tendo muita força, né, no meio da teologia. Por quê? Porque a maioria dos teólogos, né, calvinistas são presbiterianos. A gente sabe, dentro da história do nosso país, por exemplo, que os presbiterianos, a igreja presbiteriana, ela sempre teve um elo, uma ligação muito forte com a maçonaria, né? E o foco dos calvinistas sempre foi gerar doutores, mestres na teologia que puxasse sardinha para a doutrina deles, né? E aí que entra a falha grotesca, por exemplo, dos batistas. Porque hoje você tem mais professores acadêmicos presbiterianos do que batistas, né? E quando você tem batistas, na maioria das vezes são batistas reformados, né? Do lado calvinista. Há uma falha muito grande, por exemplo, dos metodistas, que pararam de produzir bons teólogos, bons professores.
Uma falha muito grande, por exemplo, dos pentecostais. A Assembleia de Deus cresceu de uma forma desenfreada, só que sem produzir grandes nomes para o meio da teologia. E com isso, a teologia reformada, o calvinismo, ela vem tomando área. E ela vem, por exemplo, arrebatando batistas, arrebatando pentecostais. Por quê? Infelizmente, pentecostais também não entendem de Bíblia. Pessoas da Assembleia de Deus, e eu quero que vocês me perdoem a realidade do que eu vou falar, mas eles vão na escola dominical estudar aquele livrinho semestral que eles têm ali, trimestral, e não aprende teologia de fato. Eu já conversei com diversas pessoas da Assembleia de Deus, e quando eu questiono eles a respeito de uma coisa, eles não sabem responder. Ou seja, a teologia da Assembleia de Deus é uma teologia fraca na maioria. Fraca, tá? E com isso o calvinismo vem ganhando força e vem ganhando mercado. E eles sabem nisso, os calvinistas são mestres em fazer uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas e fazer com que elas acreditem que a cosmovisão calvinista é a verdadeira e é a correta. A ponto de ver teólogos calvinistas dizerem, é claro que não são todos os calvinistas que acreditam nisso, mas uma grande parte dos calvinistas acharem que a pessoa só é salva se ela for calvinista. Se ela não for calvinista, ela não pode ser salva. Porque o predestinado à salvação, ele aceita o calvinismo. Quem não aceita o calvinismo é porque não é predestinado. Eu já ouvi muitos calvinistas dizendo isso. Eu falo para vocês porque eu já fui da igreja presbiteriana. Tá? Eu já frequentei a igreja presbiteriana, eu sei do que eu estou falando. Tá? Eles rejeitam totalmente qualquer tipo de teologia, qualquer coisa que for. Se você lê um livro de alguém que não é calvinista, olha, toma cuidado com esse livro, viu? Toma cuidado com esse autor aí, porque ele não é da teologia reformada, porque para você ser presbiteriano, você tem que defender a teologia reformada. Então, eles sabem fazer uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas e fazer com que as pessoas acreditem que a teologia reformada é a verdadeira. Mas, pra gente que já estudou história, já estudou diversos contextos, estudou autores de biografias de reformadores, a gente sabe que nem tudo é colorido. Muitas das vezes a coisa é meio cinzenta, é tudo preto no branco, sabe? Se a gente for estudar, por exemplo, a história da Reforma Protestante, a gente vai ver Lutero incitando o mal contra judeus, dizendo que judeus deveriam ser presos em um curral, que as suas sinagogas deveriam ser colocadas abaixo com fogo, em nome de, que eles deveriam ser mortos em nome de Deus. Inclusive teve até um cara do bigodinho aí na Segunda Guerra Mundial, né, que fez o que fez baseando-se nesse livro de Lutero, né, chamado Dos Judeus e Suas Mentiras, né, escrito por Lutero. Se a gente estudar a história de Calvino, né, o grande reformador aí, idolatrado pelo meio calvinista, a gente vai ver que ele tocou o terror na cidade de Genebra a ponto de ditar qual é o tipo de roupa que a mulher deveria usar. Se uma mulher usasse um vestido que não era do gosto de Calvino, ela era queimada na fogueira como se fosse uma bruxa, né? Muita gente foi morta, tá, na Reforma Protestante, porque acreditava que o batismo tinha que ser por imersão, mas a galera de Calvino, Zwingli, essa galera aí dizia que não, que uma aspersão e o batismo de bebê era a forma correta, e eles matavam esses irmãos anabatistas que acreditavam que o batismo era por imersão. Então, assim, a Reforma Protestante foi uma coisa muito sangrenta. Tá? Inclusive, na faculdade de teologia, sobre a história da Reforma Protestante, um comentário meu no post da faculdade foi apagado porque eu citei, inclusive dei dados históricos e fontes para que as pessoas pudessem pesquisar, e a faculdade removeu o meu comentário da postagem, foi lá e cancelou o comentário de todo mundo da postagem que falava sobre a Reforma Protestante. Ou seja, a faculdade, ela não está preocupada com a verdade, ela está preocupada com aquilo que ela quer ensinar. Né? E qual foi a minha decepção hoje? Quando eu fui fazer a prova é da matéria sobre Deus, Cristo e Espírito Santo, sobre a doutrina da Trindade em si, e o professor, ele é
um calvinista presbiteriano, né? E uma das questões ali da prova falava sobre a soberania de Deus, que o calvinista adora falar sobre soberania de Deus, né? De uma forma distorcida, mas eles adoram falar sobre soberania de Deus. E ali, um dos contextos ali, estava falando sobre o decreto de Deus, sobre todas as coisas, falando sobre a Trindade, sobre a soberania de Deus, e que ele tem a sua soberania decretiva. E aí na hora me deu aquele estalo na mente e eu pude cair na real de que infelizmente você vai para uma faculdade para aprender sobre teologia, mas você não aprende a pensar, você não aprende a pesquisar, você não aprende a estudar. Você é obrigado a engolir aquela gororoba que jogam no seu colo. E se você discordar, você leva ponto negativo, você tira uma nota baixa na prova. Então, para que você passe na prova de teologia, você é obrigado a responder não o que você acredita, o que você defende, mas o que eles querem. Isso é lamentável, isso acontece, por exemplo, numa faculdade de história, onde a maioria dos professores de história são de esquerda, né? Então, isso daí me frustrou muito. Aí você me pergunta, Leandro, mas por que então isso te frustrou? Porque, pessoal, o calvinismo ele é um câncer que vem crescendo cada vez mais e mais dentro do meio evangélico, que as pessoas não conhecem a sua origem e as pessoas têm como uma doutrina verdadeira, quando na verdade ela é uma doutrina que tenta de toda forma manchar a imagem de Deus, né? O foco de Satanás sempre foi esse, destruir o caráter de Deus, né? Quando a serpente chega para Eva lá, fala assim: o que Deus falou para vocês? Que não é para vocês comer de nenhuma árvore do jardim? Aí a Eva pegou e falou assim: não, ele falou que não é pra gente comer da árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, porque o dia que a gente comer a gente vai morrer. E aí o que a serpente fala? Certamente vocês não vão morrer. Ele fala isso porque ele sabe que o dia que vocês comer, vocês vão ser igual a ele, deuses. Ou seja, Satanás ele colocou no coração de Eva a dúvida sobre o caráter de Deus, sobre o próprio Deus, fazendo com que Adão e Eva caíssem. E a mesma coisa que acontece com o calvinismo hoje, porque o calvinismo ele prega um Deus totalitário, não é um Deus de amor. O Deus do calvinismo é o mesmo Deus do gnosticismo, porque o calvinismo ele é o gnosticismo transvertido de cristianismo, né? E ele prega um Deus soberano que fica lá do alto com uma lupa queimando as formiguinhas aqui embaixo na terra simplesmente porque é a vontade dele. E você pode estar achando absurdo isso que eu estou falando, e quando eu falo isso, geralmente o calvinista fala, não, não é bem assim. Não, não é assim, a gente acredita na vontade permissiva de Deus, sei que tem. Só que lá no fundo, eles vão fazendo uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, até que as pessoas passam a aceitar, por exemplo, de que Deus, quando ele olha para uma pessoa, Deus fala assim, eu não vou muito com a cara daquela pessoa ali, eu vou tacar um câncer nela, eu vou deixar ela podre em cima da cama, só porque eu quero. Porque eu quero ser glorificado. Aí o que Deus faz? Deus é um ser mesquinho na visão calvinista, porque Deus ele tá com câncer na pessoa, a pessoa fica podre em cima da cama, aí aquela pessoa vai e recorre para Deus, pede para Deus curar ela, e aí Deus cura aquela pessoa do câncer, aí a pessoa glorifica a Deus, nossa, como Deus é bom, isso é... Ou seja, Deus precisa colocar maldade na vida das pessoas, fazer as pessoas sofrerem, para que ele seja glorificado por causa do mal que está ocorrendo na vida das pessoas. Agora eu te pergunto, olhando para a Bíblia, será que Deus é desse jeito mesmo? Porque se Deus for desse jeito, Deus me livre desse Deus. Você acha que um Deus que envia o seu próprio filho aqui na terra para morrer no meu lugar e no seu, sem a gente merecer, um Deus de amor que decide encarnar
deixar a glória, encarnar em forma humana, morrer na cruz para pagar o meu e o seu pecado, você acha que esse Deus é esse Deus narcisista que faz um bandido matar, roubar, fazer de tudo simplesmente porque ele quer que isso aconteça? E aí agora você pode estar se questionando e falar assim, ah, Leandro, calvinismo não é isso, você está de sacanagem comigo. Não, porque eu tenho amigos meus calvinistas e eles falam que não é desse jeito. Bom, eu tenho aqui as Institutas de Calvino, tá? Esse livro aqui é o volume 1 e 2, que para quem não sabe, as Institutas da Religião Cristã, escrita por Calvino, são 4 volumes, né? Então esse daqui é o volume 1 e 2, e tem o outro que é o volume 3 e 4, tá? Mas tem volumes desse daqui, por exemplo, da editora Cultura Cristã, que são os 4 volumes, 4 livros separados, volume 1, 2, 3 e 4, tá? Mas esse daqui é da editora Unesp, tá? E ele tem o volume 1 e 2 em um único livro. E eu vou pegar aqui, ó, na página 213, que vai ter aqui, ó, o capítulo 18, tá? Do primeiro volume. E Calvino aqui, ele vai tratar sobre a soberania de Deus. E olha as palavras que Calvino traz aqui. Mais precisamente aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, na 7ª linha, Calvino começa assim, ó. Aqui se encontra a distinção entre fazer e permitir. Uma vez que parece inexplicável para muitos que, desse modo, Satanás e todos os ímpios estejam sob a mão e o império de Deus. Ou seja, quem governa Satanás e os bandidos, os maus, é Deus quem governa eles. Para que dirija a malícia deles para qualquer fim que deseje e use seus crimes para executar seu desígnio. Então vamos lá, aqui Calvino está falando assim, que Deus, quando ele quer praticar o mal no mundo, ele vai usar Satanás, ele vai usar um bandido, isso e aquilo, para poder ali fazer os seus desígnios aqui na Terra, né? Então, ou seja, o bandido, o Satanás, ele é uma ferramenta na mão de Deus. Deus vai fazer toda a maldade aqui no mundo, tá? E o próprio Deus vai ficar sem culpa. Por quê? Porque a culpa é do diabo e dos ladrões que fizeram a maldade. Não é de Deus que usou eles para isso. É exatamente. Eu vou ler sem pausa para vocês entenderem que é exatamente isso que Calvino está falando aqui, tá? Aqui se encontra a distinção entre fazer e permitir. Uma vez que parece inexplicável para muitos que, desse modo, Satanás e todos os ímpios estejam sob a mão e o império de Deus, para que se dirija a malícia deles para qualquer fim que deseje e use seus crimes para executar seu desígnio. Ou seja, Calvino está deixando bem claro, Deus usa, né, o mal e o crime dos bandidos para executar ali os seus próprios desígnios. Né? Mesma coisa assim, eu quero matar alguém, eu contrato um assassino de aluguel, pago ele, o assassino de aluguel vai lá, mata a pessoa, mas eu não tenho culpa nenhuma, quem matou foi ele, não fui eu. Eu não sou o mandante. Né? E isso é o que Calvino acreditava, tá? E é o que a teologia calvinista ensina. Se você é calvinista e fala assim, ah, eu não acredito nisso, então você não é calvinista. Tá? Talvez fosse perdoável o grande recato daqueles que se assustam com a aparência de absurdo. Ou seja, para Calvino, não, isso não é absurdo, isso é a coisa mais normal do mundo falar uma besteira dessa, né? Se não fosse sob o patrocínio da mentira que tentam defender a justiça divina de toda marca de maldade. Ou seja, se você diz que não, Deus não é maldoso, Deus não faz o mal a outros seres humanos, não, isso daí é maligno você dizer isso daí. Né? Maligno é você tentar defender o caráter de Deus dizendo que Deus não pratica o mal, isso é maligno. De Deus é você aceitar que Deus é mau e que produz a maldade no mundo. Tá? Parece-lhes absurdo que um homem se torne cego pela vontade e determinação de Deus, sendo que depois esse homem sofrerá as penas da sua própria cegueira. Tergiversam e alegando que isso ocorre somente pela permissão de Deus, mas não por sua vontade. Na verdade, ele próprio declarando abertamente que faz isso, impede tal subterfúgio. Pois os homens nada fazem,
Ou seja, todos os homens, aqui Calvino falando, pois os homens nada fazem senão pelo secreto arbítrio de Deus, e prova-se por numerosos e claros testemunhos que ninguém delibera nada a não ser que o próprio Deus já o tenha decretado em sua secreta direção o estabeleça. Então, o que Calvino está falando aqui? Ó, sabe quando um estuprador entrar na tua casa, estuprar tua esposa, tua filha, te dar um tiro na tua cara e roubar tudo que você tem? Foi Deus que decretou que acontecesse isso. Tá bem claro aqui. Calvino dizendo isso, tá? Na verdade, ele próprio declarando abertamente que faz isso, impede tal subterfúgio, pois os homens nada fazem senão pelo secreto arbítrio de Deus. E prova-se por numerosos e claros testemunhos que ninguém delibera nada a não ser que o próprio Deus já o tenha decretado e em sua secreta direção o estabeleça. Ou seja, o ser humano não faz nada se Deus não decretou. Então, se a tua esposa, se a tua filha foi estuprada, foi morta, se aquela jovem que foi esquartejada no meio do mato, se isso aconteceu, é porque Deus decretou que isso acontecesse. Porque homem nenhum faz se não tiver no decreto de Deus. Gente, chega a me arrepiar isso. Mas isso é João Calvino. Isso é teologia reformada. Essa é a teologia que tem capturado pessoas de dentro da Assembleia de Deus. Que tem capturado gente de dentro da Igreja Batista. De dentro de diversas igrejas. Que tem capturado você que assiste pregação de um pastor calvinista na internet e acha que ele é homem de Deus. Esse é o tipo de doutrina que ele defende. Só que ele não vai dizer pra você, porque se ele disser, é claro que eles vão ficar sem ninguém dentro da igreja. Mas, gente, leiam. É só vocês comprar as Institutas de Calvino e ler a barbaridade. E não para por aí. Calvino continua dizendo aqui, ó, mais abaixo. Mas isso será mais claro com exemplos particulares. Sabemos, pelo primeiro capítulo de Jó, que Satanás se apresenta diante de Deus para receber suas ordens, tanto quanto os anjos, que a elas obedecem espontaneamente. E aqui, para justificar essa loucura de Calvino, ele vai pegar um capítulo isolado do livro de Jó, e aqui ele vai afirmar, por exemplo, que Satanás sobe no céu para receber as ordens de Deus, sendo que em lugar nenhum do livro de Jó está falando que Satanás vai no céu receber ordens de Deus. Se você ler o capítulo de Jó, você vai ver ali que quando Satanás ele entra na presença de Deus, Deus questiona Satanás: de onde você vem? E aí ele fala de rodear a terra e passear por ela, ou seja, do meu território, do meu domínio. Só que aí Deus fala assim: teu domínio? Você viu meu servo Jó? Ele não adora você, ele adora a mim. E ali entra a disputa. E Deus, ele não decretou que Satanás tirasse tudo de Jó. Satanás pediu que isso acontecesse e Deus permitiu que acontecesse para quê? Para provar para Satanás que Jó era fiel a ele. Ou seja, a fidelidade de Jó foi um tapa na cara de Satanás. Não era a vontade de Deus que Jó sofresse. Por isso que Deus restituiu para Jó o dobro de tudo que ele tinha. Tá? Mas Calvino tira isso de contexto para tentar dar valor para essa loucura que ele acreditava, né? Sabemos pelo primeiro capítulo de Jó que Satanás se apresenta diante de Deus para receber suas ordens, tanto quanto os anjos, que a elas obedecem espontaneamente. Por certo, o faz com diferenças no modo e no fim. Contudo, nada pode encetar a não ser que Deus o queira, ou seja, Satanás, os ladrões, eles não podem fazer nada se Deus não quis que aquilo acontecesse. Ainda que, em seguida, pareça ter total a permissão para afligir um santo homem, é verdadeira a sentença. O Senhor Deus, o Senhor tirou, Deus fez como lhe aprouve. E ali, mais uma vez, Calvino tirando um versículo isolado do seu contexto para dizer que a maldade no mundo acontece pela vontade de Deus. É Deus quem quer que o mal aconteça no mundo. De onde concluímos, olha a conclusão de Calvino, de onde concluímos que nessa aprovação
Satanás e os ladrões ímpios foram servos. Deus foi o autor. Satanás peleja por levar um homem santo à loucura pelo desespero, cruel e impiedosamente. Os sabeus roubaram-lhe os bens. Jó reconhece que é por Deus que estava privado de toda sua tortura e se tornava pobre porque assim agradava a Deus. Então, toda a teologia de Calvino aqui vai ser essa. Deus, ele é o autor do mal. Quem faz o mal no mundo? Satanás, os ladrões, os bandidos. Mas quem é o autor do mal? O próprio Deus. Ele diz aqui com suas próprias palavras: Deus é o autor do mal no mundo. Agora vocês entendem por que eu combato tanto o calvinismo. Agora vocês entendem por que uma igreja calvinista não é uma igreja de Deus. Mas infelizmente, dentro dos seminários, dentro das universidades, assim como o comunismo, o socialismo está destruindo as faculdades, por exemplo, de direito, de filosofia, de história, o calvinismo também está destruindo os cursos de teologia por todo o país, se não estiver destruindo no mundo inteiro. Que Deus tenha misericórdia de nós. Se você é um teólogo, se você é de alguma igreja, combata o calvinismo. Ensine a Bíblia Sagrada para que os seus membros também não venham se corromper com esse câncer chamado calvinismo. E que Deus tenha piedade de nós e que nos livre dessa maldição de heresia. Que Deus abençoe a todos.